no capítulo 24 da Candeia sobre o Alqueire, vemos a coragem da fé. Poderia correlacionar com a fé raciocinada que Kardec nos referenda? Seria isso? A coragem da fé, colocada no capítulo, é o destemor diante das situações da vida em que a fé afronta, enfrenta as condições que naturalmente a vida vai pedir. Por exemplo, nós estamos vivendo um período muito doloroso de pandemia, as pessoas estão sofrendo demais. É muita perda de entes queridos. A gente que tem o conhecimento da imortalidade está tendo dificuldade de trabalhar a questão do luto, porque a gente começa a trabalhar o luto de um, aí vem a informação do luto do outro. Meu Deus, fulano se encarnou. Aí você começa a orar por esse, outra notícia. Então, está sendo para nós, assim, uma carga pesada nesse sentido. Imagine para quem não tem o conhecimento da imortalidade. Imagine para quem não tem. Mas a beleza está em você enfrentando um fenômeno desse tipo, dessa proporção tão amarga para a humanidade, e você se manter em condições de certa maneira, se pôr de pé, apesar das provas. Então, essa fé da qual Kardec fala nesse momento, é a fé que tem essa capacidade de enfrentar os desafios da existência com determinação. Ela está bem conectada com um pedacinho do segundo capítulo, chamado O Ponto de Vista, em que diz que, a depender do ponto de vista em que a pessoa está, os problemas são maiores ou são menores. Se eu sou alguém que vejo a vida só materialmente, tudo para mim é grande, todas as dores ficam maiores. Mas se eu mudo o meu ponto de vista e passo a enxergar, como diz Kardec, do alto da montanha, as coisas passam a ficar menores. Se eu enxergo que eu sou um espírito que tenho só essa existência e que depois dessa eu não vou ter outra oportunidade, tudo dói mais. Mas quando eu digo, não, eu vou ter uma vida imortal, eu terei outras oportunidades para, de repente, construir um lar melhor do que esse, para ter uma história mais feliz do que essa. Eu só preciso ter merecimento para construir uma história mais doce. De certa maneira, talvez eu esteja contribuindo para a situação que eu estou vivendo, mas como a vida é imortal e a reencarnação existe, haverá outras oportunidades e eu vou poder exercitar as minhas virtudes num novo momento. Então, acaba diminuindo a intensidade da dor. Depende do ponto de vista. Então, quando no capítulo 24, que não colocar a candeia debaixo do alqueire, Kardec trata essa questão dessa fé viva, dessa fé que enfrenta as dificuldades de maneira bastante efetiva, é por conta da lucidez que a doutrina espírita nos apresenta pela leitura de mundo com a forma imortal. E aí você tem razão quando diz que dá para a gente fazer uma boa conexão desse conteúdo com aquele outro que fala da fé raciocinada. Porque a fé raciocinada de Kardec não é simplesmente, não pode ser entendido como uma fé que raciocina. Não é nesse sentido, mas é uma fé que se constrói em cima de fatos que não tem como questionar. A fé, ela é raciocinada porque ela diz assim, eu sei que a morte não existe, eu sei que eu sou uma alma imortal, eu sei que existe a lei de causa e efeito, eu sei que estou fadado à felicidade e sei que eu vou reencarnar. Esse conhecimento me forra de resistência para que eu consiga atravessar as minhas dores com mais serenidade. Dói em nós as coisas? Dói. Mas eu digo, vai passar. Vou ter uma outra história, vai ser diferente. Então, a fé se torna uma fé que afronta a razão, né? A fé inquebrantável, que enfrenta todos os momentos da nossa humanidade de pé, é porque nós temos uma construção racional, uma fé raciocinada, que raciocina em cima dos conceitos que tem. Ninguém pode considerar fé raciocinada simplesmente pelo fato de, não, mas isso não pode ser, não, isso não tem sentido. Não é aquela fé que questiona, não, isso aí não faz sentido ser isso aí, não. Não é isso. Ela raciocina, não é em cima das negativas, ela raciocina em cima das positividades. Não é uma fé que esse é o grande perigo da fé que fica descrente, da fé que fica debochada, que assim, rapaz, isso é besteira, que a gente já viu o negócio, já viu isso é besteira, isso não existe.
Então, essa não é a fé raciocinada, porque essa fé ela está se apoiando em desconstruções. E não é esse o sentido. A gente não apoia a fé na desconstrução do saber religioso. A nossa fé, ela se torna inquebrantável, ela se torna raciocinada, porque nós raciocinamos em cima de coisas que constroem a ideia do homem, que edificam o pensamento dele. Aí você tem uma visão diferenciada da vida, porque você tem fatores positivos. Você positiva a sua fé em cima de alguma coisa. Você não negativa a sua fé. De dizer, isso é tudo mentira, rapaz, isso não aconteceu nada disso aí, não, você está maluco. Não é isso que é a fé raciocinada. É a fé que se apoia naquilo de belo que a doutrina espírita nos ensina.